Bom dia, meninas, tudo bom com vocês? Estou aqui na sala do 7º ano, certo? Estou gravando essa aula enquanto estou aqui em sala de aula, certo? Para que vocês possam acompanhar a leitura do texto e as atividades, certo? Tanto os meninos que estão aqui em sala de aula, quanto vocês que estão em casa. Então, acompanhe a leitura dos textos nas páginas 143 e 144, certo? Vou ler aqui junto com vocês. Antes de mais nada, antes da gente ler de fato o texto, a gente tem que ler o quê? Ler o contexto. Então, vamos lá. Contexto. A participação política vai além de votar, filiar-se a um partido ou se informar a respeito do que acontece no Congresso Nacional. Algumas atitudes individuais aparentemente simples, como não jogar lixo na rua, respeitar a faixa de pedestres, etc., também pode fazer bons resultados na convivência em sociedade. Outra forma de exercer a cidadania é divulgar seu ponto de vista publicamente, visando melhorias e benefícios para a comunidade da qual você faz parte. Vários jornais, revistas e sites reservam espaço a essa finalidade. Leia 2 cartas publicadas nesses veículos de comunicação. Vamos lá. Carta 1. Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu. Gostaria de expor minha indignação e requerer providências junto à Prefeitura de Nova Iguaçu em prol dos moradores dos condomínios da Rua F, no bairro da Posse, Nova Iguaçu. Sou recente moradora do bairro da Posse, de Nova Iguaçu, e nunca vi tamanho descaso com o servidor público de coleta de lixo, que, frise-se, é essencial e por isso mesmo deveria ser contínuo. Porém, há 2 semanas, sem contar com os feriados de Natal e Ano Novo, que, acreditem, os garis de Nova Iguaçu escolhem as ruas que serão merecedoras das coletas de lixos residenciais. Isso porque, absurdamente, quando eles resolvem passar em algumas ruas, deixam de passar em outras próximas. E o resultado disso? Um amontoado de lixos, insetos e proliferação de doenças. E quem paga com esse descaso? Obviamente que a população. Acreditando no dever da Prefeitura de Nova Iguaçu de fiscalizar a prestação dos serviços, de modo que estes sejam prestados adequadamente e eficientemente, os moradores do condomínio da Rua F, no bairro da Posse, esperam por uma solução urgente para a coleta de lixo residencial. Atenciosamente, C.B, as iniciais do nome da pessoa, né? Quando ela não quer se identificar, ela só coloca as iniciais do nome ou abrevia o primeiro nome e coloca só o segundo mesmo sobrenome, certo? Então, vocês viram aqui a carta de reclamação. Vamos aqui, carta 2. Prezados responsáveis pelo recapeamento das ruas do município de Mauá. Venho, através desta, reclamar que algumas ruas do bairro Parque das Américas, em Mauá, foram recapeadas e asfaltadas. Porém, a rua em que moro, bem como as outras, não foram. Portanto, quero informá-los que isto está causando acidentes, inclusive aconteceu uma batida de carro próximo à minha casa, situada na rua Alasca, por causa de desvios dos buracos. Peço encarecidamente aos responsáveis que levem em consideração esta minha reclamação, já que pago os meus impostos em dias, como uma boa cidadã que sou. Portanto, façam sua parte, conforme foi prometido nas campanhas eleitorais. Grata e no aguardo. 17/9 às 17 às 11h18. Resposta da empresa. Prezado munícipe, informamos que sua solicitação foi encaminhada para a Secretaria de Trânsito e Sistema Viário sob o protocolo 28.644/17, lembrando que a Secretaria tem prazo de 30 dias para se manifestar. Para consultar a resposta dada após o prazo mencionado, por favor, ligar 156 ou 4512-7661. Atenciosamente, Prefeitura de Mauá. Certo? Agora vamos aqui comentar as questões da página 145. Estudo dos textos.
Primeira questão. De olho nas características do gênero, primeira questão. O que as cartas que você leu têm em comum? Que são duas reclamações a respeito, né, de serviços que não foram realizados, né? Então, de fato, estão certas. Duas apresentam reclamações, né, justamente a respeito de serviços que não foram realizados, certo? E a segunda questão, você já vivenciou em seu bairro alguma das situações relatadas nestas cartas? Não. Sim. Então a resposta é inteiramente pessoal, certo? Resposta pessoal. Maria. Mas, exemplo, eu vou dar a minha opinião. Lá perto de casa nós passamos por isso. Né? Na descida do viaduto, numa curvazinha, tinha uns buracos enormes e os carros... E quando chovia, enchia, tava, e um carro não sabia, não tem noção, né? Quando chove fica cheio, não tem noção da profundidade. Aí fizeram vídeo, fizeram reclamação e tudo mais, justamente por conta de falta de asfaltamento decente, né? E juro pra vocês que com menos de um mês foram lá e fizeram o serviço tudo direitinho. Só porque reclamaram. E a gente reclama do que é óbvio, do que eles têm que fazer. Tem que oferecer aos cidadãos, né? Mas mesmo assim a gente precisa reclamar de uma coisa que é óbvia. Terceira questão. Qual é a sua opinião a respeito da atitude dessas pessoas ao se manifestarem? Fizeram certo, fizeram direito. Isso. A gente tem que ver que as atitudes, né, essa atitude dessas pessoas, ela é positiva, né? Pois ela visa o bem-estar da comunidade, né, que as pessoas fazem parte, certo? Quarta questão. Por que jornais, revistas e sites publicam esse tipo de carta? É justamente... antes de mais nada, porque essas cartas elas são de interesse público, elas são de interesse da comunidade, certo? Então, quando elas são publicadas, elas são veiculadas, é justamente para alcançar a maior quantidade de leitores, né, para a gente que tem interesse e se manifestar em relação ao assunto, né, para poder chamar a atenção do público e poder aumentar o número de leitores da publicação. É justamente para alertar o maior número de pessoas mesmo, divulgar o assunto, justamente por ser de interesse público, certo? Para poder alcançar o maior número de pessoas. Certo? Então vamos aqui na quinta questão. Em sua opinião, escrever esse tipo de carta é um exercício de cidadania? Sim. Por quê? Isso, justamente porque esse tipo de carta, ele oferece para as pessoas se colocarem em situação ativa de sociedade e reivindicarem seus direitos, certo? Então, é um exercício de cidadania? Sim. Por quê? Porque faz com que as pessoas, né, a sociedade, reivindiquem seus direitos, certo? Seus direitos como cidadão mesmo. Ensinar as pessoas e incentivar as pessoas. Faz com que as pessoas reivindiquem os seus direitos. Os cidadãos reivindiquem seus direitos. As pessoas reivindiquem seus direitos de cidadãos, enfim. Certo? Reivindicar seus direitos como cidadãos. Beleza? Sexta questão. Que linguagem, formal ou informal, foi empregada nas cartas que você leu nesta unidade? Formal. Linguagem formal, isso mesmo. Linguagem formal, muito bem. Certo? E a sétima questão. Por que essa é a linguagem mais adequada às cartas de reclamação que você leu? Por que essa linguagem é mais adequada? Justamente porque é de interesse público, certo? E elas vão fazer uma solicitação formal. Isso que você está fazendo não é uma mensagem no zap para uma pessoa, ei, resolve esse bucho para mim aí. Não, é de fato uma solicitação formal. Eu sei sim, porque eles estão falando da prefeitura.
porque elas são voltadas ao público e vão fazer uma solicitação formal. Não tem como você escrever uma carta, uma solicitação formal para uma prefeitura, para um órgão, com linguagem informal. Se a carta não é séria, a sua solicitação não é séria, ela não é formal, então a linguagem ela precisa condizer com isso, ela precisa ser formal também, certo? E meninas, depois que vocês responderam essas questões, tá? Como atividade extra, no caso para casa, né? Para os meninos do presencial e para quem está em casa, atividade de casa de novo, né? Vocês vão fazer a página 145 e 146 só até a 7ª questão, certo? Não é sobre a carta 2, é só essa partezinha, carta de reclamação, sobre a carta 1, tá bom? Então, lembrando que é somente resposta, certo? E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me mandar uma mensagem no Google Classroom, beleza? Ó, somente essas questões, tá? De primeira até a 7ª. Só sobre a carta A, tá bom? No mais, fiquem bem e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!